Bora falar de macroeconomia, pessoal, porque o bicho tá pegando e para você não ser pego de surpresa, você já sabe. Assiste o vídeo até o final, pessoal, porque hoje nós vamos falar aí de dívida americana e novas tretas debaixo do tapete. E para você não ser pego de surpresa, é só assistir o vídeo até o final. Deixa seu like aí, pessoal, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque o Tesouro dos Estados Unidos acaba de realizar a maior recompra da história dos títulos americanos. O Tesouro recomprou 15 bilhões, pessoal, 15 bilhões de dólares da própria dívida. Geralmente eles fazem isso quando tem algum problema. Eles emitem dívida curta, recompram aquela dívida que estava travando, estava sem liquidez. Então, geralmente, quando o Tesouro faz isso, né, essas recompras de títulos, é porque o sistema estava com algum estresse. Aqueles títulos estavam travados. Então, o que eles fazem? Vai lá e injeta a liquidez, pessoal. Então, algo não está funcionando normalmente. Lembrando que esse ano os Estados Unidos precisa rolar 9 trilhões de dólares em dívida. E aí, pessoal, com essa guerra acontecendo, né, tem o checkmate no dólar ainda. A guerra pode decidir muito dessa questão do futuro do petrodólar, pessoal, porque hoje, por exemplo, o Japão é o maior detentor da dívida americana. O Japão também estava tendo problemas, nós falamos em outros vídeos aqui do canal. Assista os últimos vídeos, pessoal, onde a gente falou sobre a treta no Japão. Porque o Japão também está com um problema. É um problema global. Nós estamos no fim do ciclo. Você precisa se preparar para isso. Então, se o Japão se apertar e for lá controlar o câmbio, lembra que a gente explicou no último vídeo? Pois é, ele pode ter que despejar a dívida americana. E se o Japão começar a vender os bonds em um momento onde os Estados Unidos precisa que o mundo compre 9 trilhões de dólares em bonds americanos, isso pode gerar aí um problema para não só os Estados Unidos, como a economia global, né? Seria aí um enfraquecimento do dólar. Eles teriam que imprimir dólares para recomprar essa dívida, então isso poderia causar uma grande ruptura no sistema financeiro e, claro, também uma grande crise, né, pessoal? Então, é um momento aí para estar de olho nessas questões da macroeconomia, pessoal. A macroeconomia não está nada bonita e a gente vai aprofundar ainda mais esse assunto. Fica comigo até o final. Antes, um recadinho rápido. Você que quer negociar prata com o menor spread do Brasil, tem a Real, abre sua conta pelo meu link e você vai ganhar 1 grama de prata. Exatamente, só de abrir a sua conta você ganha 1 grama de prata, é só validar lá os documentos, tudo bonitinho, e aí você vai comprar e vender contratos de prata com o menor spread do Brasil. É do mesmo grupo da Morgantes, e claro, você quer a prata física, pessoal, né, que vai chegar na sua casa, a barra de prata, a moeda de prata na sua casa, aí tem a Morgantes, link na descrição também, e usando o cupom PELISSARO você garante 5% de desconto na compra da sua prata, né? Os metais, em um momento onde o dólar perde valor, podem se beneficiar, então tem essa questão também. Link na descrição, na Morgantes, você vai negociar prata física para você fazer autocustódia, tá? Aí literalmente aqui vai chegar a barra de prata, a moeda na sua casa, beleza? E também lá tem as moedinhas de ouro, né, pessoal? Usando o cupom PELISSARO, 5% de desconto, Morgantes aí, nossa parceiraça, meu amigo Avelino. Seguimos aqui o vídeo, pessoal, então, com mais informações dessas tretas econômicas, porque os investidores institucionais continuam a se desfazer das ações americanas. Os investidores venderam 5,2 bilhões de dólares em ações dos Estados Unidos na semana passada, somente na semana passada, elevando o total das últimas 7 semanas para 17,7 bilhões de dólares. Então, as ações individuais registraram saídas de 5,9 bilhões e a segunda semana consecutiva de retiradas massivas, pessoal. A galera está se desfazendo das suas posições e a gente nem viu o mercado cair com violência, é só uma distribuição, né, pessoal? A gente só está naquela fase de distribuição. A hora que desandar, meu amigo, vai ser feio. E aí que entra aquela nossa preocupação que a gente vem tratando nos vídeos aqui do canal, que é a questão da desinflação. Então temos 2 cenários. O cenário de inflação, o cenário de desinflação e também temos um terceiro cenário que é o pior, que é o de estagflação, que é a economia estagnada e inflação, né? Por conta de uma guerra, por exemplo, o petróleo sobe, né? Estados Unidos tem que imprimir dinheiro,
mas a economia estagnada, então as pessoas perdem poder de compra e a economia patina, o pior cenário. O cenário de inflação, todo mundo imagina, é um cenário onde você tem aumento de custos e tudo mais, e o cenário de desinflação seria uma crise, por exemplo, que vem para drenar o crédito, que tira o dinheiro da praça, né? O crédito some e aí, numa economia extremamente endividada, a gente até falou nesse vídeo aqui, alavancagem recorde e a maior crise financeira global. Nesse vídeo eu aprofundei essa questão do endividamento, né? Da alavancagem, aliás, dos investidores. Então, os investidores muito alavancados, se o crédito some, isso faria com que o dinheiro secasse, as bolsas iriam cair, né? O dinheiro iria expirar e aí muito valor seria perdido. Então, nesse cenário, ativos de renda variável seriam prejudicados. Então, você tem que entender todos esses cenários para saber como você vai gerenciar lá a sua carteira antifrágil, né? Por isso que a gente traz essas informações. E temos mais fatores agora que apontam para uma probabilidade maior dessa crise desinflacionária. E eu vou trazer para você agora tirar suas próprias conclusões, se faz sentido, nós lá da área de membros, torne-se membro, ó, tem o botãozinho aqui, ó, seja membro. Aqui no botãozinho seja membro, pessoal, você vai no Macro Mais Carteira e você vai acompanhar a minha carteira na prática. Lá a gente está se preparando para essa crise desinflacionária, né? E você vai entender por quê agora, olha só. O setor de crédito privado, pessoal, além daquela questão dos bonds americanos, do Japão que a gente já tratou, o grande problema hoje é o setor de crédito privado que está enfrentando uma crise de confiança. E os pedidos de resgate de fundos de crédito privado não negociados em bolsa dispararam para 7,5 bilhões no primeiro trimestre de 2026, com uma parcela significativa não atendida devido aos limites de saques. Então, você deixou lá o seu dinheiro, a hora que você quer sacar, você não consegue. O fundo bloqueia e você não consegue tirar o seu dinheiro. E por que o fundo bloqueia? Porque não tem como ele começar a liquidar os ativos, não tem como ele dar o dinheiro para todo mundo. E aí pode começar uma crise de confiança, depois uma crise de crédito e aí, posteriormente, né, aquela escassez de dinheiro, né? Todo mundo quer liquidez e aí começa a se desfazer de tudo. Tudo vai perdendo valor e então o pânico ele se instala e aí quem tem caixa nesses momentos é rei. O Morgan Stanley, olha só. O Morgan Stanley registrou o maior número de pedidos de resgate, pessoal, representando 10,9% do valor patrimonial líquido, seguido pela Ares com 11% e pela Apollo com 11,2%, todos com mais do que o dobro em relação ao trimestre anterior. Então agora as pessoas estão começando a ficar com dúvidas sobre o futuro da economia e começam a querer o dinheiro de volta. Quando as pessoas vão pegar o dinheiro de volta, não tem dinheiro. Eu até já expliquei em outro vídeo, né? Por que isso acontece. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês da alavancagem elevada é uma explicação muito simples de entender. Quando você vai lá e compra um CDB, você não tem 500 mil investido no CDB. Você tem 500 mil em dívida. Você não tem 500 mil reais. Tá entendendo? Você tem 500 mil em dívida. Por isso que eu falo que a economia ela está alavancada. O banco pega, você deixa lá 500 mil no banco, o banco pega os 500 mil e transforma em 5 milhões. E empresta esses 5 milhões esperando com que as pessoas que pegarem emprestado devolvam o dinheiro. Quando chega o momento de crise, né? Será que essas pessoas vão conseguir pagar? E se todo mundo que deixou o dinheiro investido num CDB, numa dívida, for sacar o dinheiro, será que o banco vai ter dinheiro para todo mundo para pagar? Né? O fundo, por exemplo, vai ter o dinheiro na hora líquido? Não, porque o dinheiro não está líquido. Né? Então essa que é a grande jogada. Então o dinheiro que você acha que tem, ele não existe. Né? Por isso que em crises o dinheiro some. Porque a maior parte do que as pessoas achavam que era riqueza não é riqueza. O que as pessoas acham que vale trilhões na bolsa não vale. É só cair metade do preço que trilhões de dólares expiraram. Né? Então essa que é a grande jogada, pessoal. Essa que é a grande ilusão. O Wells Fargo lidera com 59,7 bilhões de dólares em empréstimos para fundos de crédito privado. Olha só, aí começa a lambança. Os grandes bancos emprestando dinheiro para esses fundos que agora não estão devolvendo dinheiro. Tá? Olha só. O JP, nosso querido JP,
O JP Morgan, que recentemente reduziu o valor de seus empréstimos vinculados a software e restringiu a concessão de crédito, tem uma exposição de 22,2 bilhões em crédito privado. Isso é só a pontinha da iceberg, pessoal. Então, se esses fundos de crédito privado não começam a devolver os valores, né, você começa a ter um alastramento ali para outras instituições e aí vai. O sentimento do consumidor nos Estados Unidos raramente esteve tão deprimido. O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu para 53,3%, ante aí os 56,6%. Então, nós estamos, na verdade, ó, se você olhar esse indicador aqui, chegando próximo lá dos momentos onde, na história, né, nós registramos algumas crises. Lá em 2008, nós estávamos, né, nesse patamar. Então, é algo para ficar de olho. O índice esteve abaixo desse patamar em apenas cerca de 1% das vezes, desde que os registros começaram em 1978, pessoal. Ficando abaixo da mínima da crise de 2008 e se aproximando do fundo da recessão da década de 80. Então, nós estamos nessa faixa que, historicamente falando, aponta recessão. Então, é mais um fator aí para você ficar de olho. Falando agora de novo de crédito privado, olha lá a Oracle, né? Então, o risco de inadimplência da Oracle nunca foi tão alto. Os credit default swaps de 5 anos da Oracle dispararam, apontando então esse receio, né, dos investidores junto ao crédito, a possibilidade da Oracle não pagar as suas dívidas, né? E aí o mundo inteiro com essa problemática que a gente está trazendo, crédito privado, Japão, Estados Unidos super endividado, tendo que rolar dívida. Para por aí? Não, não para por aí. A gente ainda vai falar de Brasil nesse vídeo, pessoal. Porque se o mundo está entrando em crise, o mundo inteiro vai ser afetado. Se o Japão despeja os títulos, não é só os Estados Unidos que pagam, o mundo inteiro. Dívida americana deve disparar. Olha só o que eu vou te trazer aqui. Já deixou o like? Deixou o like? Dívida americana dispara, juro dispara. Não afeta só Estados Unidos, afeta o mundo inteiro. O Brasil tem que subir juro. Mas será que o Brasil aguenta mais uma crise? O Brasil já sofre com uma crise interna muito grande e persistente. Será que o Brasil vai aguentar mais uma crise externa? Você está preparado para mais essa crise externa junto com uma crise interna do Brasil? Então, esse é o momento, pessoal, que nós estamos vivendo e o meu objetivo não é trazer pânico, desesperança, pelo contrário, é mostrar os fatos para você conseguir se proteger, para você conseguir se antecipar, né? E aí, ó, prejuízo estatal sem precedentes. Então, as estatais brasileiras voltam a registrar prejuízo. Basicamente é o que acontece nos governos aí do PT, né? Estatal gerando prejuízo, quem tem que bancar é o povo, né? Então, mais uma problemática. E aí, o setor que puxa o Brasil nas costas, né? O agro, com inadimplência do crédito rural, pessoal, disparando aí a inadimplência do crédito rural. Galera, isso aqui é um sinal bem preocupante. Nem lá na crise da Dilma, lá em 2015, a inadimplência foi tão grande, chegando aí a 14% da inadimplência. Então, se os produtores estão com dificuldade, é mais um sinal de alerta aí para o Brasilzão. Então, não é só empresas que passam por dificuldade, até mesmo o agro está passando por essa dificuldade, né? E aí, nós, como cidadãos, né, precisamos entender esse contexto e, nesse momento, eu vejo que a melhor alternativa, né, é buscar ali proteção, né, você preservar o seu capital, que você construiu com o fruto do seu trabalho. Porque hoje, né, na tendência que o mundo está, você buscar comprar uma Lamborghini, eu quero comprar Ferraris e tal, o mundo já não está mais se encaminhando para esse movimento de expansão. A não ser que você ganhe com as quedas, né? Porque a gente vai ver uma destruição de riquezas nos próximos meses, na minha opinião. E aí o objetivo agora é você preservar capital, né? Essa que é a grande jogada. A gente não está mais falando de ficar rico, fazer grana, especular e comprar Ferraris. Não. O objetivo agora é sobrevivência. E você está com a tua mente, com o teu psicológico em dia, para você passar por esse momento turbulento com tranquilidade. Tá? Então, essa que é a grande jogada. Beleza, pessoal? Bom, para você que quer acompanhar minha carteira, aqui embaixo tem o botãozinho Seja Membro. Ó, aqui tem o botãozinho Seja Membro. Se não aparece
no seu celular, vai pelo computador e vai ter esse botãozinho. Você seleciona aqui macro mais carteira e vai ter acesso às atualizações. A gente está, inclusive, né, agora realizando lucro em algumas posições. Então, Gabriel, o que você está fazendo? Eu mostro aqui na área de membros. Mostro os acertos e os erros também. Então, a gente está realizando lucro em algumas posições, tá? Depois não digam que eu não avisei. Tem que botar um lucrinho no bolso, né? A gente aprende. E estamos com um shortinho também, né? Que a gente não é de ferro. Já que o mercado não quer subir, a gente vai ter que aprender a ganhar com a baixa. Então, a gente está abrindo short também. Tem aí atualizações na área de membros para quem quiser acompanhar a nossa carteiraça. Beleza, pessoal? No canal aberto, tem mais vídeos em breve. Se inscreve no canal para não perder. E as lives toda segunda às 20 horas. Você está convidado para acompanhar as lives comigo e o Felp. Toda segunda-feira às 20 horas é aberta aqui no canal. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Fiquem bem, com a mentalidade firme, né? Esperança aí no futuro, preservando o capital no presente, que vai dar bom. A humanidade já passou por turbulências e quem é forte mentalmente passa por elas e sai mais forte. Beleza, pessoal? Os próximos anos não devem ser fáceis, mas guardam oportunidades, porque crises são oportunidades. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Fiquem bem aí.